estamos aqui pela primeira vez, conhecendo os irmãos, conhecendo a igreja, conhecendo o pastor Valdeci. Meu eterno respeito ao Senhor. Se eu soubesse que o Senhor estaria aqui, eu daria o meu lugar ao Senhor pregando, sem demagogia nenhuma, tá bom? Mas, obrigado, presbítero Edinaldo, obrigado mais uma vez pela amizade, pelo respeito, esteve com a gente lá na nossa igreja, nosso irmão, obrigado pelo convite, amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos. Tecladista, você vai pregar comigo hoje? Me ajudei. Quero que a minha esposa fique de pé. Ela é responsável, viu, pastor, por eu estar aqui hoje, viu? Eu estava lá em Goiás fazendo a obra de Deus, aí ela me trouxe para um trabalho missionário. E aí eu conheci Cocal, e lá tem uma história assim: quem bebe da água de Cocal nunca mais vai embora. E é por isso que eu estou aqui, viu? Então, ó, Deus abençoe. Ela está me aguentando ali, viu? Está me suportando ali. Tem dia que ela fala para mim assim, como é que é? Amor, não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, agora nem que você mande embora, eu vou embora. Agora eu não vou mais não. Não vou mais não. Porque demorou para acostumar, agora eu não vou embora mais não. Você vai ter que me aguentar aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Isso é uma bênção na minha vida, tem me ajudado. Meu ministério não seria se ela não tivesse apoiado também. A nossa igreja, cadê os irmãos ovelhas? Ficou um pouco lá, viu, irmãos? Eu fiquei um pouco meio triste. Não deu para trazer todo mundo. Foi uma peleja para estar aqui, irmãos. Aos últimos 45 minutos, eu consegui o transporte, né? Louva a Deus pela vida. Nosso irmão ex-prefeito lá na cidade, que é o nosso irmão amigo, que sempre nos ajuda lá. E aí eu fui socorrendo por ele. Aí está ali o meu irmão, o senhor João, sua esposa. Obrigado por estar nos apoiando aqui. E aí eu disse a alguns irmãos lá, fica aí conectado aí, vai para alguma igreja, mas fica aí que você vai ouvir a palavra. Então, alguns irmãos estão acompanhando com a gente lá. E eu tenho certeza que vão ser muito mais que abençoados. Amém, irmãos? Quem está pronto para ouvir uma palavra de transformação? Diga assim, é noite de transformação. Eu não sei como que é o costume dos irmãos aqui, mas eu quero, com todo respeito, com todo carinho que você tem por esse irmão, dá uma olhadinha para ele assim, de canto dos olhos, dá aquele sorriso pentecostal. O que é, pastor, um sorriso pentecostal? É aquele que abre da boca até no ouvido. Só cristão faz isso, irmão. Está passando a maior prova. É a hora de você que se acha feio se tornar feliz. Olhe para ele e diga assim: a formosura está em mim agora. Diga para ele assim: é noite de transformação. O Deus de Paulo está aqui. E ele vai começar a transformar a igreja. Comece por mim, aleluia. Comece por nós e vai passando para a igreja. E você vai abrindo a boca e vai dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntio, capítulo 5. E o versículo 17. Carta de Paulo aos irmãos da igreja de Coríntio, capítulo 5 e o versículo 17. Como é um culto de edição, segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntio, capítulo 5 e versículo 17. Aleluia. Eita Deus. Deus está aqui.
Todos já acharam? Nós vamos ler 2 textos nesta noite. Nós vamos ler a carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo. Em Cristo, nova criatura és, e as coisas velhas se fez tudo novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 15. Porém o Senhor ordenou: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e os seus reis, perante ao povo de Israel. Vai, pois ele é para mim um vaso escolhido. Glorifique a Deus por essa palavra. Feche os olhos. Pai, eu glorifico o teu nome. Eu respeito a oração do teu filho. Eu respeito a oração do teu servo, a qual, Pai, nos introduziu aqui nessa noite. Mas peço ao Senhor, Pai, a inspiração da tua palavra mais uma vez, e que a tua palavra vá e produza resultado naquilo que está sendo enviado. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Olhem para cá. Nós lemos aqui nessa noite, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, nós lemos aqui nessa noite 2 textos aonde vemos algumas semelhanças, algumas junções na mesma história. Falar de missão, quando nosso irmão, seu nome? Rafael, me fez o convite, o meu coração ardeu, porque eu sempre digo isso aos irmãos lá da nossa igreja. Eu exerço hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, um pastoreio naquela cidade, mas nunca vou deixar de ser missionário. Só de missão eu fiz por esse Brasil todo quase 20 anos. Rodei o Brasil praticamente quase todos. Só 3 estados no Brasil eu ainda não conheci. E caminhando por esse Brasil, fazendo a obra como missionário, eu pude ver a grandeza de Deus quando Ele escolhe alguém, quando Ele decide investir em alguém. Irmãos, eu saí de uma cidade muito pequena. Eu vim de uma família muito humilde, aonde a minha mãe não tinha condições muitas de nos sustentar. Para você ter uma ideia, nós tínhamos roupa 2 vezes ao ano, que era em começo de janeiro, para começar a estudar, e em dezembro, se você passasse de ano, aí você tinha direito de ir em uma loja, escolher uma camisa e uma calça. E eu sempre fui apaixonado por camisa polo. Até hoje eu uso muito camisa polo. E todo final de ano eu tinha essa escolha. Sempre dizia minha mãe, me dê uma camisa polo. E caminhando por esse Brasil, levando a palavra do Senhor, Deus me fez entender que quando nós se colocamos sobre o instrumento dele, ou se colocamos para que ele nos envie, dependemos inteiramente
das mãos dele. Eu já dormi em um hotel 5 estrelas. A última viagem minha agora para Uberlândia, eu fiquei em um hotel 5 estrelas. Só que também eu já dormi no altar da igreja. Eu já dormi na rodoviária. Eu já voltei para casa a pé. Eu já cheguei na igreja e o pastor não me deu a palavra para eu pregar. Então, quando nós decidimos fazer a obra de Deus, nós temos que entender que são os instrumentos na mão de Deus. E quando você decide ser instrumento na mão de Deus, Ele toca da maneira que Ele quiser. Ele toca da maneira que Ele quiser. Você come picanha hoje, amanhã você vai comer ovo. Você toma suco hoje, amanhã você toma Coca-Cola. Você é bem ofertado hoje, amanhã você não é. Por quê? Porque quando você é instrumento dele, é Ele que toca. É Ele que toca. Aleluia. Abaixando a barra. Olha para o teu irmão e diga assim: é Ele que vai te tocar a partir de hoje. Você está na mão dele, é Ele que vai te tocar. Para onde Ele te direcionar, você vai. Aleluia. Oh glória. Eita glória. Eita glória. Quando eu olho para este texto de Paulo, a carta dos irmãos de 2 Coríntios, capítulo 5, nós vemos Paulo agora direcionando esta carta aos irmãos desta igreja que está fundada por ele mesmo. Nós vemos ele dizer que, portanto, se o homem está em Cristo, nova criatura ele é. Se o homem está em Cristo, nova criatura ele é. E tudo ele se faz novo. Olhando para este texto, olhando para esta passagem, olhando para esta história, nós precisamos voltar lá atrás. Nós precisamos voltar lá porque que Paulo teve esse direito de falar isso. Ele está direcionando essa carta, ele está direcionando essa palavra aos irmãos que estão ali ouvindo ele agora. Só que antes dele direcionar esta carta, primeiro ele precisa experimentar isso. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo 15 em diante, nós vamos perceber, nós vamos analisar a grande transformação de Paulo, de Saulo para Paulo. Todos nós que conhecemos a Bíblia, todos nós que somos amantes da palavra do Senhor, obreiros que estão aqui, a minha retaguarda vai concordar comigo que o nome de Paulo nunca foi Paulo, na verdade. Na verdade, o nome dele sempre foi Saulo. É que Paulo tinha a descendência romana. E quando ele foi para Roma, os romanos decidiram chamar ele de Paulo. Então, na verdade, o nome dele nunca foi mudado. Ele sempre continuou sendo chamado Saulo. Porém, a transformação é de Deus. A transformação é do Senhor. E quando ele chegou em Roma, nova criatura ele foi. É por isso que as portas se abriu para ele. É por isso que ele chegou na cidade de Éfeso e ele diz: olha, uma grande porta foi me aberta aqui, porém os meus adversários são muitos, mas eu sei da porta que foi me aberta aqui, e Deus está na frente. É por isso que ele vai olhar para os irmãos em Romanos capítulo 8 e versículo 31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele está na frente, ele abre porta. Se ele está no controle, ele abre porta. Porque quando você aí eu vou começar a pregar, aleluia, quando você se coloca no caminho dele para viver a transformação de Cristo, é ele que abre porta. Ei, glória a Deus. Quando eu estava estudando isso, quando eu estava analisando isso, quando eu estava pensando nessa grande transformação de Saulo para Paulo, aleluia, nós vemos que agora ele está em uma missão, ele está em uma
ordem, ele está descendo para a cidade de Damasco, para poder correr atrás dos inimigos, dos homens que estavam falando. Ele diz que era inimigo. Dentro da cabeça dele seriam perturbadores daquela crença deles. E a Bíblia diz que ele consegue cartas para ir agora atrás desses que estavam, aleluia, em outros lugares, falando do Evangelho, pregando a palavra. Porém, a Bíblia diz que no caminho de Damasco, o Senhor aparece a ele. E quando o Senhor aparece a ele, a Bíblia diz que ele logo em si é impactado por essa chama, é impactado por essa palavra. É por isso que você não desiste, minha irmã. É por isso que você não para, obreiro. É por isso, pastores, que vocês não param. É por isso que o pastor que está aqui há muitos anos não parou ainda. Por quê? Porque a chama missionária, a chama da transformação foi verdadeira. Você estava lá no mundo lá fora, no meio da bebida, no meio da cachaça, no meio da prostituição. Só que você passou pelo caminho da transformação, e a transformação te pegou e te fez um homem, te fez uma mulher, te fez um vaso escolhido de Deus. Paulo está a caminho de Damasco. Paulo está a caminho de fazer uma das maiores barbáries da vida. Mas Deus, Jesus, ele contrapunha agora. Jesus agora aparece a ele, coloca ele no lugar dele e diz: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? Se você soubesse o que eu tenho para você. Todos nós conhecemos. Paulo cai em si, fica cego, é levado para casa, aleluia, ali para ficar alguns dias de repouso. Só que quando Deus decide escolher alguém, quando Deus decide escolher alguém, ele pode estar lá no lamaçal do pecado, viu, mãe? Aleluia. Quando Deus decide resgatar alguém, pode estar lá na bebedice, na cachaça, pode estar lá no matagal escondido. Se o Senhor decidiu escolher ele, se o Senhor decidiu fazer dele um instrumento, não desista, porque Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: é uma noite de transformação. Eu vou pegar aqueles que não têm e vou fazer deles homens e mulheres de Deus. Eu vou começar a pregar. Urabaxúria calabaia. Deus me trouxe lá de Cocal para dizer para você, mãe, não desista desse instrumento, porque você vai ver ele ainda pregando a palavra do Senhor. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você. E essa missão vai custar para você ir até esse lugar agora. Mas Senhor, ele era perseguidor. Mas Senhor, ele era cachaceiro. Ah, Senhor, ele era traficante, como eu era. Mas é escolhido meu, eu escolhi desde o ventre da minha tua mãe. O Senhor está dizendo: o homem aí fora te olha de um jeito, mas a graça te escolheu de outra. Levante as suas mãos aqui em nome de Jesus, com todo respeito. Diga para você mesmo: a graça me escolheu, ela me escolheu.
olhar para os dias, a graça te escolheu. Com todo respeito, pega na mão do teu irmão e fala assim: não adianta você desistir, não adianta você sair do barco, não adianta você parar de pregar, obreiro, não adianta você parar de pastorear, não adianta você parar de cantar, não adianta você parar de fazer a obra. A graça te pegou, você vai acordar e vai ter mais vontade, porque a graça vai te alimentar. Eu quero falar nessa noite sobre 4 lições de transformação. Quando Deus decide transformar alguém, quando Deus decide capacitar alguém, Ele faz o ser humano entender. A primeira lição que nós aprendemos é que Ele não olha para o nosso passado, mas Ele sabe o teu futuro e sabe o que você pode ser. Ei, o homem fora olha o teu passado e usa ele para querer não deixar você crescer, não deixar você avançar. Mas o Senhor está dizendo para você: eu não quero nem saber do teu passado. Ei, se passado fosse bom, ele estaria aqui dentro. Mas como ele não quer coisas velhas, ele quer coisas novas. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu não olho o teu passado, mas eu vou fazer o teu futuro ser maior. A primeira lição que nós aprendemos é que você nunca será definido, ou ninguém tem o direito de definir você hoje, ou definir o seu passado pelo teu atual de hoje. Nossa, mas ele ficava no forró dançando a noite toda. Dança aqui hoje, meu irmão. Ah, ele cantava a noite toda. Canta aqui hoje, porque é passado lá fora. O teu passado não define o que você é hoje, mas o sangue de Jesus, ele te purificou e ele me trouxe aqui para dizer para você: ei, Deus está transformando você e o teu passado vai ficar para trás. Dá tchau pro teu passado, minha irmã. Dá tchau para as coisas velhas e viva o futuro de Deus. Não, porque o ser humano aí fora, quando quer controlar alguém, pastor, quando quer controlar alguém, está dizendo assim: não, mas ele fez isso, ela fez isso a vida toda. Você é Jesus agora? Foi você que morreu na cruz do Calvário por ele? Foi você que foi furado? Foi as suas mãos? Me mostre as suas mãos. Foi a tua mão que foi furada naquela cruz? Foi você que caminhou naquele caminho com uma cruz nas costas? Se Jesus foi lá dentro do forró, foi lá dentro do centro de macumba, de feitiçaria, foi lá dentro do presídio, foi lá dentro da penitenciária, foi lá dentro do manicômio,
que eu aprendo com o poder da transformação é que aonde você está, ou aonde você estiver, a graça vai até você. Lá vai Paulo para caminho de Damasco. A graça tinha um projeto de salvação dele. Ele estava indo com um propósito. Só que quando a graça bateu nele, aleluia, escolheu, ele disse: não adianta você ir pelo caminho, o meu caminho já foi traçado por você. Ei, não adianta você querer sair dos caminhos do Senhor. O Senhor já traçou um caminho para você. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a graça pegou o crente aqui. Deixa eu ver se pegou as irmãs. Deixa eu ver se pegou os jovens. Deixa eu ver se pegou os obreiros. Deixa eu ver se pegou o pastor. Deixa eu ver. A graça começou a pegar aqui, ó. Pegou ali, ó. Alabaxuia, palavra. Você não consegue. Eu me lembrei de um testemunho de um pastor. Porque pastorear não é fácil. O senhor tem quantos anos de pastoreio? 28. Tem muita experiência. E pastorear não é brincadeira, irmãos. Eu confesso aos irmãos que se eu pudesse, e se eu soubesse que era tão difícil assim, eu tinha ficado lá em Goiás. Sou sincero, irmãos. Porque tem dia que você chora e ninguém vê. Tem dia que você geme e ninguém consegue entender. Muitas vezes nem você mesmo entende. Porque muitas vezes a minha esposa fala e fala: Samuel, por que você está triste? Eu não sei, né? Eu só vou. Porque o peso da responsabilidade é muito grande. Aí eu lembrei desse testemunho, desse pastor. Ele cansou. Ele ficou desanimado. Ele ficou triste, tecladista. E ele disse assim para a mulher dele: olha, hoje eu não vou para o culto não. Hoje eu vou me desviar. Hoje eu vou fazer o que eu queria fazer. Só que eu não vou fazer aqui nessa cidade não. Eu vou pegar um carro e vou para outra cidade. Aleluia. O testemunho diz que ele foi, se arrumou, vestiu um sapato, vestiu uma calça, diz: eu vou ter que ir como não cristão. Só que até nas vestiduras não consegue mudar, irmãos. Porque quem experimentou a graça não consegue se corromper por qualquer coisa. Quando ele colocou uma roupinha assim, meio mundana, o Espírito diz: ei, onde você vai? Aí ele foi, tirou a roupa toda e colocou a roupa de crente. Eu vou assim mesmo. Aí diz que chegou lá num lugar assim, uma boate, sentou lá, pensou até em pegar uma bebida, mas quando ele foi pedir, a língua dele travou. Porque a Bíblia diz que quem bebe dessa água não consegue beber outra. Ai, irmão, você vai, calma aí. Aí ele falou: então eu vou ficar aqui, eu não bebo nada, mas eu vou ficar aqui, eu quero ter um momento de curtição. Aí daqui a pouco ele estava uma mulher lá na distância. Ele começou a olhar para aquela mulher começou a olhar para ele. Ele começou a olhar para aquela mulher começou a olhar para ele. Daqui a pouco aquela menina fitou os olhos dele assim e foi até ele. Quando chegou até ele, disse: pastor, o senhor está aqui. Era o quê? O senhor está aqui, pastor. Ele disse: como é que você sabe que eu sou pastor? A minha mãe congrega lá com o senhor. E quando eu estava saindo para vir para cá, a minha mãe disse: volta para a igreja, filha. Você é dentro da igreja. Você pertence a Deus. Ela disse: mãe, eu até volto para a igreja, mas só se Deus mandar um pastor lá onde eu estou. Só se Deus mandar alguém lá. Não é que Deus ouviu a oração
nessa noite. A graça chegou aqui nessa noite. Um dia a graça me pegou. Um dia a graça foi lá em uma cidade chamada Mogi das Cruzes. Um dia a graça me tirou dentro de um centro. Um dia a graça me pegou e me tirou dentro de um tráfico. Um dia a graça me salvou de um morte. Aleluia. Um dia a graça me salvou de um acidente que diz que eu ficaria sem movimento nas mãos. Você está vendo algum sem movimento aqui? Eu sou filho de cristão. A minha mãe que já dorme no Senhor, meu pai que já dorme no Senhor, me apresentou para o Senhor e disse: ele vai caminhar o Brasil, vai ser pregador da palavra. Só que aos 13 anos de idade eu decidi conhecer as coisas do mundo aí fora. E a minha mãe, que já dorme no Senhor há 3 meses, ela nunca falou nada. Eu pegava a mochila cheia de tranqueira, cheia de coisa errada, dizia para ela: mãe, eu vou trabalhar. E a minha mãe dizia assim: vai meu filho, vai com Deus. E ela ficava no sofá, sentada, e ela só voltava para casa quando eu chegava. Mãe, não desiste do seu filho, não, porque ela não dá mais entre nós. Mas quando eu fui visitar ela no leito dela de morte, eu disse: mãe, pode ir, porque o que Deus entregou nas suas mãos está bem encaminhado. 2 horas depois ela partiu com a glória, porque ela viu que o que o Senhor prometeu a ela fez e está fazendo. Porque toda vez que eu penso em desistir, a graça me mostra da onde Ele me tirou. Eu me lembro, no estado de São Paulo, eu pegava droga de um lugar e levava para outro. E dentro do vagão do trem foram armados uma emboscada para a gente. Fizeram uma denúncia. Os rivais de outra disseram: olha, está vindo um grupo trazendo uma encomenda em tal lugar, assim, assim, assim. E quando nós chegamos na estação tinha muita polícia. E eu não sei se vocês sabem, mas a polícia de São Paulo não dá boi para ninguém. Se pegar, ou mata ou deixa aleijado. E ali, irmãos, eu me lembro até hoje, eu sentado no banco assim, eu sentado com meu amigo Branco, chamava de Branco ele, disse: Branco, deixa a mala aqui, porque se nós saímos correndo, a gente sai pela frente do trem e na porta, e você mete o pé para um lado e eu meto o pé para o outro. Aleluia! Só que quando chegou na estação Ferraz de Vasconcelos, aonde o trem abre a porta, abre para cá e abre para lá, eu disse: é aqui mesmo que a gente vai. Diz: você sai por aqui e eu saio por aqui, a gente se encontra do outro lado. Só que quando o trem parou, a porta daqui não abriu, a porta ficou fechada. Aí eu disse: pronto, agora pegou tudo. E o negócio estava cheio aqui, irmãos, só de droga e arma. Tinha para prender muita gente, só de cocaína, crack. Eu tinha 30, 40 anos de cadeia, droga, armas, pistola, tudo. Só que quando eles começaram a revistar, eu estou sentado aqui assim, e a
foi denúncia falsa. Eu peguei aquela mala, saí correndo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava de joelho orando, dizendo: salva meu filho, salva meu filho. Deixa eu dar um recado para mães aqui, levante as mãos. Mães, continue orando para os teus filhos, porque a sua oração vai chegar no alto céu e Deus vai fazer a obra dele. Fica de pé. Acaba a chanta da mamãe. Eu te dou graça. E a minha esposa e a Adriana. Aí eu disse: mas desses 5, Deus pode multiplicar. Ela dizia: é doido mesmo, é maluco mesmo. Só que numa noite anterior, eu falei: Senhor, se for do Senhor, o Senhor vai me dar as diretrizes da igreja. Na noite anterior, Deus me deu como seria o altar, como seria a igreja, como seriam as portas. Aí eu disse assim: Senhor, se for de Deus, Deus vai dar para minha esposa também. E aí, ela sempre fazia o café, ainda faz ainda hoje, cuscuz, tapioca. E ela disse assim: olha, eu tive um sonho essa noite. Eu disse: que sonho é? Que a gente fazia a igreja. O altar era assim, a igreja era assim, a porta era assim. Aí o Espírito Santo falou assim: você vai teimar ainda comigo ainda? Só que começou só eu e ela, pastor. Aí abrimos a letra, abrimos, e você pensa que eu achava que o chão daqui do Piauí é igual de Goiás, um chão árido só, começa fofo, depois vai descendo pedregais. Irmão, eu nunca encontrei tanta pedra naquela escavação como eu encontrei. Pedra, mas pedra mesmo.
sozinho no começo, mas não desista, porque eu vou mandar recurso, eu vou mandar retorno. Aí eu comecei a cavar, comecei a tirar as pedras, a coluna começou a doer, começou a trincar, e eu disse: Senhor, eu vou desistir. Quando eu pensei em desistir, alguém mandou mensagem e disse: pastor, eu vou aí amanhã te ajudar. Daqui a pouco apareceu um, daqui a pouco apareceu outro, daqui a pouco apareceu outro, e quando eu fui ver, a igreja estava começando a fazer. Vocês foram lá hoje. Fizemos uma campanha agora, e a campanha foi para começar a fazer o teto. Deus usou uma pessoa para dar um valor só, e esse valor é um valor até sucessivo, e eu glorifico o nome do Senhor, porque a igreja que eu estou fazendo lá, pastor, é para a igreja grande. E os pastores, eu ia para a reunião, falava assim: você é doido, você é maluco. Eu comecei a construir a construção no meio da pandemia, 2019. E aí os irmãos diziam assim: você é maluco, a igreja está parando, não tem culto, aonde vai ter? Eu disse: Deus vai trazer recurso, Deus vai trazer pessoas. Daqui a pouco trouxe irmãs, daqui a pouco levantou o grupo de irmãs, daqui a pouco levantou o grupo de jovens, e nós estamos lá para a glória de Deus. Nós estamos lá para a glória do Senhor. Aonde a graça chega, aonde a graça chega, ela faz uma grande transformação. O bairro onde eu morava era um bairro até perigoso, tinha muita briga, mas daqui a pouco a gente começou a orar aqui, Deus voltou o irmão para lá, daqui a pouco abriu outra igreja ali, e o cerco foi se fechando. Sabe por quê? Porque aonde a graça chega, Deus, ele faz uma transformação. Levante as suas mãos, eu estou encerrando agora. Graça, em nome de Jesus, eu declaro aqui nessa igreja que aonde você for, a graça vai te usar eternamente. Receba, 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 em nome de Jesus. Para darte mais graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus.